Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que esteja todo mundo bem, se cuidando direitinho. E hoje eu tenho uma proposta diferente de aula para vocês, tá? A proposta hoje é: vocês vão assistir esse vídeo, vão assistir essa explicação. Depois, tem uma explicação lá por escrito, não precisa copiar ela no caderno, tá? E eu vou deixar uma lista de exercícios mais um vídeo de apoio, tá? Para que vocês possam realizar esses exercícios. Feito o exercício, vai tirar foto do caderno, do exercício pronto e me enviar, tá? Uma coisa que eu quero que vocês tomem cuidado na hora de enviar o exercício via Google Classroom. Verifique se a foto ficou nítida, tá? Se vocês conseguem ver bem aquilo que está na foto. Porque se vocês não conseguem enxergar, com certeza eu também não vou conseguir. E aí vai ficar difícil eu analisar se vocês realmente entenderam o conteúdo ou não entenderam, tá? Então eu peço que antes de fazer o envio, verifiquem se a foto ficou bem nítida, ok? Então vamos lá. Hoje a gente vai falar um pouquinho de equação do segundo grau, o caso incompleto, tá? Quando a gente tem aí equação de segundo grau incompleta. O primeiro caso, tá? Porque na equação incompleta nós temos dois casos. Quando b é igual a zero e quando c é igual a zero. Poxa, professora, mas o que é esse b, o que é esse c? Dentro de uma equação de segundo grau, nós temos ela na sua forma completa. A forma completa seria a seguinte: ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. Essas letras aqui, na verdade, a gente escreve de uma forma genérica e essas letras, elas são números, tá? Só que as letras marcam aí o posicionamento de cada número. Então, o que vai ser, como que eu vou representar isso? A é sempre o número que está junto ao x ao quadrado. Então, ele acompanha x ao quadrado, tá? O A sempre vai estar junto do x ao quadrado. B vai estar sempre acompanhando o x, aquele que não tem expoente, ele sempre vai acompanhar aqui o x. E o C, ele não tem x. É um número independente, um número sozinho, tá? E aqui eu trouxe 3 exemplos, tem um quarto exemplo que aí depois eu vou apagar tudo que está na lousa para mostrar para vocês. Para mostrar como que a gente faz a resolução quando nós temos esse primeiro caso aqui em que o b não aparece. Esta parte aqui da equação, ela não aparece, tá? Ela aparece a primeira parte e a última parte. Então, como que é feita essa resolução? Vamos lá. O começo dessa resolução, ela é bem parecida com a equação de primeiro grau que vocês já fizeram aí nos anos anteriores, certo? Primeira coisa que eu vou mexer aqui, eu vou isolar o x, tá? Tudo se resume a isolar o x, da mesma forma que a gente fazia na equação de primeiro grau. Então, a gente começa por aqui. Eu quero deixar esse x ao quadrado sozinho, então ele vai ficar aqui. Menos 25 passa para o outro lado do sinal. A partir do momento que ele passa para o outro lado do sinal, ele deixa de ser negativo e passa a ser positivo. Inverto a operação, inverto o sinal, no caso, né? Só que eu não quero saber o valor de x ao quadrado. Eu quero saber o valor de x. Então, este carinha aqui, ó, o expoente 2, ele também vai atravessar o sinal. Só que quando ele atravessa, ele também muda de operação. E aí vem a pergunta para vocês. Será que vocês se lembram qual é a operação inversa ao expoente?
Será que lembra? Será que não lembra? E aí bateu aquela dúvida, tá? Operação inversa, a potência é a raiz, tá? Então, expoente quadrado vira raiz quadrada daquele número que já estava lá do outro lado. E aqui tem mais um detalhe. Quando eu vou tirar raiz, eu coloco o sinal aqui, ó, de mais e de menos. Por quê? Lembra lá nas regras de potência que vocês já aprenderam antes? Quando eu for fazer aqui, ó, vamos lá, x é igual, mantenho o mais e o menos. Raiz de 25, 5. Por que que eu coloco mais ou menos 5? Porque ele pode ser tanto positivo quanto negativo. Por quê? Mais 5 vezes mais 5, 25. Menos 5 vezes menos 5 também é 25. Então, se eu levar tanto mais 5 como menos 5 ao quadrado, eu vou encontrar o 25. Por isso que eu coloco esse mais e menos aqui antes. E a conta finaliza aqui, ok? Um outro exemplo, né? Aqui agora eu vou passar primeiro o menos 18 para o outro lado. Então, vai ficar aqui 2x ao quadrado igual menos 18 vai para o outro lado do sinal, fica 18 positivo. Só que antes de passar aqui agora, ó, esse expoente para o outro lado, eu tenho que isolar o x, eu tenho que tirar esse 2 daqui. Então, eu tenho que me lembrar o quê? Que entre um número e uma letra existe uma multiplicação, ok? Então, aqui, se vai ficar só o x ao quadrado, 2 estava multiplicando, ele vai passar dividindo. X ao quadrado é igual a 9. E aí, o mesmo processo, olha lá, o expoente vira raiz, x é igual a mais ou menos raiz de 9, x é igual a mais ou menos 3, correto? Terceiro caso. Então, nós temos aqui x ao quadrado mais 25 vai para o outro lado do sinal, vira menos 25. X fica sozinho, 2 passa em forma de raiz, mais ou menos raiz de 25. E aqui, vocês prestem bastante atenção, por quê? Porque a minha conta finaliza exatamente aqui. Mas por quê, Pro, que a minha conta vai finalizar exatamente aí? Porque eu não consigo tirar raiz quadrada de número negativo. Não existe raiz quadrada de número negativo, ok? Eu vou apagar aqui a lousa para trazer aí o quarto exemplo para vocês entenderem o que vocês vão precisar fazer nos exercícios. Alguns exercícios estão nesse formato e aí tem alguns que estão no formato que eu vou mostrar para vocês agora. Então, vamos lá. Apaguei a lousa, trouxe aí um outro exemplo de equação de segundo grau. Também vai cair na incompleta nesse primeiro caso. Porém, vocês estão vendo que tem alguns passos a mais para serem feitos, tá? Lembrando, quando eu tenho um número à frente de um parênteses, né? Um número e um símbolo, ou um número e uma letra, entre eles sempre vai existir um sinalzinho de multiplicação. Ou seja, eu tenho que multiplicar o número de fora por todos os elementos que estão do lado de dentro. Então, eu vou multiplicar o de fora por todos os de dentro. Na verdade, aqui, nós ainda vamos construir a equação de segundo grau para poder resolver. Então, vamos lá. 5 vezes x ao quadrado, 5x ao quadrado. 5 vezes menos 1, menos 5. Igual 4 vezes x ao quadrado,
4x ao quadrado. 4 vezes 1 mais 4. Todos os elementos que estão deste lado do sinal vão passar para o outro lado. Tá? Nós vamos jogar todos os elementos para o outro lado, lembrando que quando eu passo esses elementos para o outro lado do sinal, eles também invertem, tá? O que era positivo passa negativo, o que era negativo passa positivo. E quem já está, fica exatamente como é. Então, eu vou ter aqui 5x ao quadrado, e aí eu já vou agrupando de uma forma que fique melhor para eu resolver. Por exemplo, eu sei que depois eu vou ter que trabalhar x ao quadrado com x ao quadrado, então eu já coloco esse 4 que eu estou passando para o outro lado, junto aqui com o 5. 4x ao quadrado aqui é positivo, ele vai passar para o outro lado negativo, menos 4x ao quadrado. O menos 5 já estava, e aí eu passo o 4. 4 era positivo, passa negativo. E aí o que vai sobrar lá do outro lado do sinal? Nada, né? Então esse nada a gente representa com o 0. Aqui a gente vai cair lá na matéria que vocês viram no ano passado, que era dos polinômios, lembra? Que vocês tinham que fazer as operações com os polinômios semelhantes, a redução de polinômios semelhantes. Então, nós vamos fazer a redução aqui e vamos fazer a redução aqui, ok? Então, nós vamos ter aqui, ó, 5x ao quadrado menos 4x. 5 menos 4, 1. Esse 1 eu não preciso escrever, eu não preciso escrever 1x, tá? Eu escrevo apenas x ao quadrado. Tá? Não há necessidade de escrever 1x, porque 1x é o que eu estou olhando aqui nesse momento. Tudo bem? Aqui, cuidado com aquela regrinha de sinais que vocês costumam errar bastante, tá? Eu tenho soma de dívidas. Estou devendo 5 para um, estou devendo 5 para outro. Então, estou devendo 10, ok? Estou devendo 10 igual a 0. Na verdade, opa, peraí que eu errei aqui. Cometi um pequeno equívoco aqui. Vamos arrumar, porque aqui não é 5, né? Aqui é 4. Foi o 4 que foi para o outro lado. Vamos corrigir aqui. Então, devo 5 para um, devo 4 para outro. Na verdade, eu estou devendo 9. Aqui sim, eu já cheguei, ó, no formato da equação incompleta. Ax ao quadrado, então, x ao quadrado, né? Lembrando que no caso aqui o a vale 1, mais c, ou menos c, depende do sinal. E aqui eu começo a minha resolução. Isolo x, então x ao quadrado é igual. 9 era negativo, passa para o outro lado positivo. Isolo x, expoente vai para o outro lado em forma de raiz, então eu vou ter mais ou menos raiz de 9. X será igual a mais ou menos 3. Tá? Quando eu tenho que montar a equação, o processo é um pouquinho maior. Porém, eu sempre vou cair no mesmo lugar, tá? O processo maior, ele vai me trazer para a equação para que eu possa resolvê-la. Então, esse aqui é o primeiro caso das equações incompletas, tá? Eu acredito que vocês não terão dificuldade em resolver. Se tiver dificuldade, me chama na plataforma ou me chama lá no WhatsApp para a gente poder tirar essas dúvidas. E eu vou deixar também um questionário, tá? Para vocês responderem, porque na próxima semana eu vou fazer uma aula, um aulão sobre esse tema aqui. Só que nós precisamos definir
o dia e o horário, que vai ficar melhor para todo mundo, e a quantidade de alunos que vão participar. Porque dependendo da quantidade de alunos que participarem, aí a gente vai acabar fazendo um aulão com todos os nonos. Ok? Depende aí muito da adesão de vocês. Então eu preciso que vocês respondam para a gente definir o perfil do aulão da semana que vem, definir o dia e o horário e como será. Ok, pessoal? Em caso de dúvidas, vocês podem me chamar e eu fico aguardando a devolutiva da atividade de vocês. Até mais!